em nossas vidas o tempo todo, porque se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui nesse lugar. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse o cuidado dele, você não estaria aqui. Eu fico imaginando quantas lutas você passou nesse ano de 2025, né? Quantas tribulações você não enfrentou. Problemas esses que tentou fazer você parar, você desistir, você desanimar, largar tudo. Ou até mesmo tempos você ficou sem vir na igreja por conta dos problemas. Porque, aliás, eu vejo a casa de Deus como um lugar para a gente ir em busca de vencer os problemas. Mas talvez você tenha enfrentado tantas lutas, angústias e tristezas que nem forças para vir à casa de Deus você tem. Então, nós vivemos em um mundo cheio de incertezas, de ansiedades e de necessidades. As suas necessidades. E essas necessidades que se tornam até mesmo cobranças, que te faz levantar cedo todos os dias, que te faz trabalhar todos os dias, te faz ir para a labuta todos os dias. E isso traz aquela ansiedade, aquelas incertezas que a vida coloca diante de nós. E talvez você passou um ano de 2025 dessa maneira, sem realizações. Vamos lá, todo mundo se ajeita. Tem um lugarzinho aqui na frente. Glória a Deus. Aí quando for chegando, os jovens vão levantando, vão dando prioridade. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, igreja, talvez você tenha vivido o ano de 2025, você viveu, né? Porque hoje é o último dia deste ano, que talvez você esteja torcendo logo, pastor, já deu meia-noite, que dê logo meia-noite, porque eu não aguento mais este ano. Porque foi tantas preocupações, foram um ano de tantos problemas para a tua vida, que se você colocar na balança entre os problemas, as dificuldades e as conquistas, são poucas. E foi um ano que as suas necessidades, as necessidades do seu familiar, da sua casa, te fez você ficar sobrecarregado, sobrecarregada. Você é aquela pessoa que cuida de todo mundo. Mas aí vem aquela pergunta na sua cabeça, mas quem é que cuida de mim? Ou quem é que vai cuidar de mim? Essa resposta, ela vem do Senhor Jesus, clara e consoladora, porque Jesus, na sua palavra, vai dizer que Ele é o bom pastor, que Ele cuida das ovelhas. De que forma o Senhor Jesus, Ele cuida das ovelhas que somos nós? Provendo, não deixando nada faltar, protegendo, nada de ruim vai lhe acontecer, e guiando cada momento da nossa vida, mostrando o caminho que nós iremos passar. Mas talvez o seu 2025 não foi assim. Talvez você foi guiado pelos seus sentimentos. Você foi deixando a vida te levar, e você teve relacionamentos que te decepcionaram. Você talvez enfrentou neste ano de 2025 desemprego. Foi um ano inconstante para a tua vida. Não teve muita realização, não teve muitas conquistas, mas problemas não faltaram. Problemas um atrás do outro, e que muitas das vezes afetou a sua fé. Muitas das vezes o problema que você enfrentou impediu de você vir buscar a Deus,
te deixou em casa desanimado, desanimada, de vir buscar a força de Deus. Na palavra de Deus, Jesus vai mostrar para nós que Ele cuida de nós pessoalmente, que Ele cuida de você, cuida de mim, cuida da sua família, cada um Ele vai cuidando. Ele não cuida num coletivo, Ele cuida de cada ovelha. Olha só o que vai dizer em João 10, diz assim, ó, Ele conhece cada uma de suas ovelhas e a chama pelo nome. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome. Em Lucas 12 vai dizer, Ele está atento até aos detalhes mais simples, como até os cabelos de sua cabeça. Lá em Mateus 11 vai dizer, agora aqui Jesus ele faz um convite. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele faz esse convite. Agora, talvez, se você não aceitar um convite como esse, que é o que ele diz, que ele vai carregar, que ele vai te livrar, que ele vai te guardar, ele vai trazer providência, vai te aliviar de todo o peso, e você não querer, aí você vai ter um ano de 2026 como o ano de 2025, repleto de problemas, de preocupações. Olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus em Mateus 6, lá no versículo 34. Lê comigo aqui, ó. Posso ler? Diz assim, ó, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Olha aí, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. E você vive nessas incertezas e nessa ansiedade, se preocupando com o dia de amanhã. Muitas das vezes você não consegue viver o hoje. Você não consegue viver o seu presente. Talvez você não teve um ano de 2025 abençoado, um ano de 2025 próspero, um ano de 2025 saudável, porque você se preocupava sempre com amanhã e não vivia o hoje. Você não trabalhou hoje, você não plantou hoje, queria colher amanhã. Sempre você está pensando no dia de amanhã. As preocupações têm sido tão frequentes que em muitos casos pessoas teve que procurar o psicólogo. Outros até chegou ao extremo de ir ao psiquiatra por conta da ansiedade, para amenizar a ansiedade, para amenizar a depressão. Quantas pessoas hoje, igreja, quantas pessoas hoje, agora, nesse exato momento, estão trancados no seu quarto, no quarto escuro, chorando, lamentando um ente querido que perdeu, que ainda não conseguiu superar, lamentando por não ter nada na mesa, lamentando por uma doença, lamentando por aquilo, preocupado com amanhã e não vivendo hoje. São muitas pessoas, tem muita gente assim, mas Deus ele quer mudar a história de cada uma dessas pessoas. Talvez você não está trancado em um quarto, da forma que eu falei, mas você está aqui, mas com pensamento em outro lugar, preocupada com outras coisas. Você vive isso diariamente, com essa ansiedade no seu coração, preocupada com o que vai acontecer, o que você vai fazer para conquistar, para ter o pão de cada dia, o que você vai dar para os seus filhos. Tem pessoas que hoje não conseguem viver sem os remédios, sem os calmantes, sem os antidepressivos. As pessoas se tornaram dependentes
de medicamentos para poder dormir, porque ela não tem mais paz, por conta das preocupações, dos problemas. Ela dá mais vazão à situação e o problema do que se lançar para Jesus. É o que nós falamos, lemos aqui em Mateus. Ele faz o convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse convite não é só chegar na igreja, não é só chegar em qualquer outra denominação, não é instituído em 4 paredes. Você pode fazer isso em qualquer lugar, mas você tem que fazer isso de coração, de entrega, por amor, pela mudança de vida. Olha só o que está escrito no versículo 25, mais acima um pouquinho. Vamos ler. Diz assim, ó: portanto, aqui é Jesus falando, portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Olha aí para você ver o que Jesus está nos ensinando nesse sermão. Aqui ele está nos convidando a refletir sobre o que realmente importa para nós, e não deixar que as preocupações, as coisas materiais venham nos consumir diariamente, porque esses problemas que têm te sugado, esses problemas que têm tirado a sua energia, mas ele está falando, não é mais importante a vida do que a comida? Você acorda tão ansioso, ansiosa, com os afazeres, que ao acordar você nem agradece a Deus pelo ar que respira. Você não consegue dar tempo disso, de agradecer, por conta das preocupações. Mas Jesus está dizendo, não se preocupem, não se preocupe com o amanhã. Largue essa ansiedade, pastor, não é fácil. Entregue a sua vida de fato e de verdade para Jesus, que Ele tira a ansiedade, Ele tira a preocupação, Ele arranca isso da nossa mente, do nosso coração. Os problemas, quer dizer, pastor, que eu não vou enfrentar problemas? Você vai enfrentar problemas, mas nós acabamos de falar que o bom pastor, ele guia o caminho. Nós estávamos falando que o Senhor Jesus, o pastor estava falando, né, pastor? A gente estava comentando que Deus, Jesus, Ele abre portas onde não tem, Ele abre caminhos onde não tem caminho. Ele abre caminhos aonde não tem caminho, não tem estrada. Ele traz o socorro, Ele traz a resposta, Ele traz uma saída para todos nós. A tristeza, a angústia bate. Os trabalhos são necessários, os problemas virão. Mas aonde está a sua fé? A sua capacidade de superar e não de se entregar. Olha só, no versículo 26, Jesus diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Olha só que lindo. Isso aqui é Jesus fazendo uma metáfora, uma comparação, para todos nós observar as aves do céu, que elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial, Deus, as alimenta. Aí ele vai concluir dizendo: não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo, você é muito mais importante do que as aves do céu. Contudo, tudo isso que você está passando, enfrentando,
O Senhor Jesus vai te aliviar, vai te socorrer, vai trazer a resposta. Você não vai ficar sem resposta, você não vai ficar nessa ansiedade, você não vai ficar nessa depressão, você não vai ficar nesse sofrimento. Aí diz, 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Que às vezes você pensa que você é forte demais, nós já falamos isso aqui. Talvez você ache que você pode acrescentar. Olha o que Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Você pode? Por que ele quis dizer isso? Porque tudo às vezes você quer resolver do seu jeito, você não pede orientação para Deus, você não deixa Jesus guiar, você já se desespera. Diante do caos, diante do deserto, da tribulação, você quer jogar a toalha, você quer se entregar, você deixa de orar, você deixa de vir buscar, você deixa de agradecer, você deixa de agradecer o ar que o Senhor está lhe dando, a vida que Ele está te dando. No 28 diz, porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Por que Jesus disse homens de pequena fé? Não é porque eles não tinham fé, é porque faltava a confiança 100% no Senhor. Quando a pessoa se desespera, quando a pessoa se preocupa demais, quando a pessoa está com ansiedade, a flor da pele, é porque ela não está confiando 100% no Senhor. Ela confia mais na sua força, na sua inteligência, na sua maneira de conduzir a vida, na sua maneira de lidar com a situação, mas ela esquece de buscar o Senhor Jesus, ela esquece que tem Jesus, por isso que vive uma vida assim, de tormenta. Você tem que buscar um ano de 2026 diferente. Tudo que você fez nesse ano de 2025, se você agiu dessa maneira, comece a mudar a direção da sua vida. Como que eu faço isso, pastor? Se entregando para Deus, se entregando para Jesus, de fato e de verdade, de corpo, alma e espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você tem a perder? Faça esse teste. O que você tem a perder se você entregar a sua vida para Jesus? Se você fazer esse desafio hoje, na virada de ano, eu quero ver se o ano de 2026 vai ser diferente. Você entregando sua vida, o seu tudo, a sua alma para Jesus, se Ele não muda a sua história. Porque se Ele não mudar a sua história, eu fecho a igreja. Eu não preciso estar com isso aqui aberto. Que Ele me tirou da onde tirou, para eu falar isso para você. Ele já sabia que eu ia dizer isso. Que eu falei. Meu Deus, estou aqui, eu me entrego para o Senhor, de fato, me usa para dizer a verdade. Não para ser mais um religioso. Nós não estamos falando e nem pregando religião. Estou pregando Jesus, que salva, que liberta, que cura, que traz vida. Mas talvez você passou um ano de 2025 morto, morta, vegetando. O ano de 2025, de 26,
Tem que ser diferente. Mas só vai ser diferente quando nós tomamos posição. Não adianta a gente querer virar o ano e você vira e dá um sorriso e diz feliz ano novo, mas você continua com a mesma vida velha. A vida velha de 2025, a vida velha de 2024, de 2023, e é a mesma vida há anos. E não toma um posicionamento diante de Deus. Aí realmente a palavra ela fica jogada aos ventos. Porque você tem que abraçar ela com força e tomar um posicionamento. Diz assim na palavra 31: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É muito forte, né? Olha o que Jesus diz: Deus sabe do que você precisa. Então, para que você andar ansioso, preocupado com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir amanhã, o que você vai fazer amanhã? Se o ar que você respira é Ele quem dá, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã, daqui 10 minutos, 1 minuto. Ah, pastor, minha saúde está bem, mas e se você der um ataque cardíaco aí do nada? Quantas pessoas já não foram dessas assim? A gente não sabe o dia e a hora, quando você vai, quando Jesus vem, até quando você vai ficar preocupado com as coisas, preocupado com amanhã, sendo que Deus que está no céu sabe do que você precisa, e Ele quer fazer de tudo por você, de tudo por você. Eu necessitava tanto de Jesus, eu precisava tanto de uma paz, coisa que eu não tinha, mas Ele me deu isso. Eu tinha minha preocupação, eu tenho que ter dinheiro, minha preocupação era essa, eu preciso de dinheiro, eu tenho que correr atrás de dinheiro, meu negócio era isso. O diabo me enganou com isso, todos os dias era Pix na minha conta, trabalhava para isso, acordava era cedo, dormia tarde, por conta disso. E quanto mais eu tinha, mais eu queria. Quanto mais eu tinha, mais eu queria, eu nunca estava satisfeito. Mas toda aquela correria foi me jogando ao fundo do poço, a ansiedade, a depressão, a pânico, síndrome do pânico, vontade de suicídio. Dinheiro traz felicidade? Dinheiro traz paz? Não traz. É Jesus. Pastor, mas como é que a minha vida vai mudar? Como que a minha vida pode ser mudada? Como que Jesus vai cuidar de mim? Sabe como? Sabe como que Jesus vai cuidar de você? Quando você priorizar o reino dele. Olha só o que está escrito aqui, ó, no versículo 33. Diz assim, ó, Jesus falou: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Vocês entenderam isso aqui? Vocês puderam entender isso aqui? Isso aqui é o segredo. Aqui está todo o segredo para uma vida transformada, para uma transformação, uma mudança mesmo, radical, resultado. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você colocar Deus em primeiro lugar,
Se você priorizar a Jesus em primeiro lugar, aí sim, tudo isso que nós falamos de vestimenta, de alimento, o que você precisa, não vai faltar. Assim como não falta para as aves, não vai faltar para você. Mas é necessário você ter uma atitude. Esse versículo ele nos chama por uma ação. É uma prioridade. É colocar Ele como prioridade. Aí você se pergunta: qual é o meu propósito de vida? Você tem que se fazer essa pergunta. Nós vamos virar o ano daqui 15 minutos. Mais um ano. Mais um feliz ano novo da boca para fora. Qual é a sua missão? O que Deus espera de mim? Talvez você se preocupa com o que as pessoas pensam de você. Você é preocupado com o que as pessoas acham de você, falam de você. Imagine comigo. Quem conhece a história aqui de Noé, que construiu a arca? Imagine se Noé estivesse ouvido aquele povo doido, maluco. Não vai construir arca não, não vai ter dilúvio não. Se ele ouvisse isso, nós estaríamos aqui hoje? Ele não teria construído a arca, mas ele tinha colocado Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós obedecemos a sua palavra. A palavra de Deus é prioridade em nossa vida. Noé não tinha visto a nuvem pesada, a nuvem escura, mas ele tinha ouvido a palavra de Deus: eu vou obedecer. O que você precisa ouvir? O que você precisa estabelecer? Está aqui, a obediência na palavra de Deus. Se você colocar Ele em primeiro lugar e obedecer o que está escrito aqui, coisas grandes você vai viver nesse ano de 2026. Coisas grandes. Mas se você não obedecer, não colocar Ele na prioridade da sua vida, vai ser mais um ano de decepção, de choro. E o que vai adiantar você correr atrás só de bens materiais, de dinheiro, de coisas? Vai adiantar de nada. Quer ver? Volta só mais um pouquinho aí. Vai lá no versículo 19. Olha o que Jesus diz. Posso ler? Diz assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu. Está vendo? Acumulem o quê? Tesouro no céu. É por isso. A preocupação é só terrena. A preocupação é só o que eu vou ganhar, o que eu vou conquistar, o que eu vou trabalhar, qual o meu salário que vai ser, o que eu vou comprar, o tênis, a sandália, a camisa, a calça, a comida, o arroz, o feijão. Sua preocupação é só essa. E o que é eterno? Você se preocupa com o que está no céu? Você se preocupa com o que é eterno? Você está preocupando por uma vida aqui que vai lhe custar 100 anos. Vamos botar no muito aí, 108, 107 anos. E está esquecendo da sua eternidade, que é a sua alma. Ela tem um destino, ou melhor, 2. O paraíso ou o inferno. A Nova Jerusalém é uma vida de sofrimento por resto. A Bíblia diz, pelos séculos dos séculos. Mas aonde você está acumulando o seu tesouro? Para a gente finalizar, diz assim no versículo 20. Jesus disse, mas acumulem para vocês tesouro no céu,
onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Você precisa de propósito. Você precisa alinhar para esse ano de 2026 propósito. Você precisa saber qual é a sua missão. Qual é o que Deus quer para a tua vida. O que Deus espera de você, de nós, de mim. É isso que você tem que ter na sua mente. E colocar em prática essa palavra que salva e que liberta. E na obediência a ela, vai acontecer isso aqui, ó. Todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Você crê, igreja? Fiquem de pé em nome de Jesus.